Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. A nossa convicção neste canal aqui é que a nossa oração deve ser cheia de fé, mas também com muita expectativa nas respostas que Deus tem para nós. Porque, afinal de contas, a nossa oração é um diálogo que nós estabelecemos com o nosso Pai, o nosso Deus eterno, todo Criador. E é necessário que nós esperemos a resposta de Deus para nós. E como que eu sei que Deus me respondeu? Quando eu conheço o jeito de Deus falar. E como que eu fico sabendo como que Deus fala? Conhecendo a palavra. Por isso que o tema do nosso canal aqui é exatamente esse: orar a palavra. Porque quando nós oramos a palavra, nós nos aproximamos das respostas que Deus tem para nós. Deus jamais vai responder uma oração para você que esteja contrário aos valores, aos princípios ou às promessas que Ele tem na sua palavra disponíveis para mim e para você. Por isso, creia, porque Deus tem uma resposta para a sua oração hoje. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E como sempre, eu te convido a estar comigo até o final deste encontro, quando teremos nosso momento de oração, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. E o texto que o Senhor separou para nós hoje está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 10. Um texto muito importante, pequeno, mas com certeza vai te levar a um nível espiritual mais elevado. Então, se você puder, acompanhe comigo a leitura. Se você não puder, como sempre, eu deixo aqui na descrição do vídeo essa referência para a sua consulta sempre que quiser. Está escrito assim: primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 10. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Que palavra dura, difícil muitas vezes de lidar com ela, mas é uma grande verdade para o seu coração nesse dia. Se tem uma coisa que Deus abomina é a murmuração, é a reclamação. E nós, infelizmente, reclamamos muito. Todos nós. Não tem esse que passe por esse teste de não reclamar. Todos nós reclamamos. Todos nós, em algum momento do nosso dia, passamos por um momento de reclamação. É difícil não reclamar. Confesso, muitas vezes eu me pego reclamando. Mas nós precisamos nos atentar para isso. Porque quando nós reclamamos, quando nós nos queixamos das coisas que estão nos acontecendo, é como se nós virássemos para Deus e disséssemos assim: se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. É muito importante nós olharmos para as coisas com um olhar diferenciado. As circunstâncias ao nosso redor precisam de uma atenção diferente da nossa parte. Entender o que pode ser o contraponto da murmuração e da reclamação. O que está no contrário da murmuração e da reclamação que nós podemos fazer, ter como uma ação prática que vai ser uma grande bênção na nossa vida. Os israelitas, quando estavam saindo do Egito e entraram deserto adentro, houve momentos em que Deus precisou repreendê-los, porque eles reclamavam muito, eles murmuravam. Diante de qualquer circunstância, havia uma grande murmuração daquele povo. É fato, o deserto é um lugar hostil, é um lugar difícil. E às vezes você está passando por um deserto, às vezes você levanta e está vivendo algumas lutas pessoais, algumas lutas na sua família, e de repente surgem outras coisas, parece que vai piorando, tem dias que são mais difíceis, e a nossa tendência é reclamar, murmurar. Mas nós precisamos nos atentar para uma coisa: Deus está no controle da nossa vida. Precisamos confiar em Deus, porque aqui a palavra fala que eles foram destruídos. E de fato, não somente por causa da murmuração, mas especialmente por causa da murmuração, todos os israelitas que saíram do Egito
somente dois, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. É claro, não foi somente a reclamação, eles também idolatraram, criaram bezerros de ouro, se rebelaram contra a liderança, foram hostis contra Moisés, contra toda a liderança. O próprio Moisés, que era considerado o homem mais paciente, né, mais manso, melhor dizendo, ele também teve o seu momento de raiva, ou seja, todos que saíram ali por causa da murmuração, por causa da reclamação, não entraram na terra prometida. E o tempo de deserto é um tempo que nos provoca, é como se fosse uma tentação a gente reclamar. Mas como que eu venço a tentação da reclamação? Como que eu lido com a reclamação? Tendo um coração grato a Deus. Esse é o ponto-chave. E quando nós somos gratos, há promessas maravilhosas de Deus para nós, quando a gratidão ela toma conta do nosso coração. Porque Deus se agrada de um coração grato, de um coração humilde, que reconhece Deus até mesmo nas coisas difíceis que está vivendo. Porque há a misericórdia de Deus nos alcançando. Como que eu lido com a reclamação? Vigiando, percebendo, todas as vezes que a reclamação chegar no seu coração, na sua mente, na sua boca, pense, eu não devia fazer isso. Como eu posso lidar com esse incômodo que chegou até mim? Como que eu posso lidar com essa provocação? Como que eu posso lidar com essa situação desagradável que está provocando reclamações? Sendo grato. Como que eu sou grato? A palavra diz assim, que nós devemos dar graças por todas as coisas. Temos sempre que ser gratos a Deus. Não gratos pelas coisas ruins, mas gratos porque o Senhor está com você. Gratos porque aquelas circunstâncias podem te amadurecer, melhorar o seu caráter, transformar a sua vida, te dar uma dose maior de paciência e de perseverança, porque a reclamação, ela nos atrasa. Ela faz com que nós estejamos sempre no lado negativo das coisas, enxergando somente o que dá errado. E a gente fecha os olhos para aquilo que está dando certo. Você pode dizer, mas tem dia que tudo está dando errado. Se você está vivo, e se você pode raciocinar diante das coisas que te acontecem, se você tem a oportunidade de buscar a Deus para mudar um contexto, entenda uma coisa, você está mais do que no lucro, você está à frente das circunstâncias. O problema é que a murmuração e a reclamação, ela endurece o nosso coração, ela nos enrijece, ela não nos ajuda a sermos flexíveis diante das circunstâncias da vida, mas a gratidão nos coloca num nível espiritual elevado. Quando eu sou provocado, eu preciso pensar, como que eu posso ser grato a Deus diante dessa provocação? Como que eu posso ser grato a Deus diante disso que está me acontecendo? É um momento de reflexão, é um exercício, é um treinamento que você faz na sua mente, no seu coração, para que aos poucos você cada vez reclame menos. Existem pessoas que reclamam o dia inteiro e quando você está do lado dessas pessoas você sente um incômodo, porque aquela pessoa não consegue fazer nada senão através da reclamação, da murmuração. Mas você pode fazer diferente. Você pode vigiar os seus lábios. Você pode buscar uma atitude de gratidão. Reconhecer Deus diante das circunstâncias. Encher seu coração de esperança em meio às crises e os conflitos. Porque isso sim vai fazer a sua vida prosperar. O coração grato é um coração feliz. Um coração grato é um coração que reconhece o agir de Deus nas circunstâncias mais difíceis que podem nos acontecer. Ninguém está livre de passar dificuldades, apertos, lutas, perdas. Ninguém. Às vezes, coisas pequenas. Às vezes você está trabalhando, é uma caneta que some, é uma ferramenta que sumiu. Às vezes você está no trânsito e há uma provocação e a reclamação vem nos lábios. Às vezes é uma circunstância da vida que nos faz murmurar. Diante de todas elas, nós podemos começar nos arrependendo. Começar arrependendo de sermos reclamões e entrar num outro nível onde você vai crescer espiritualmente, de ser um reclamão para ser uma pessoa grata, que sabe agradecer a Deus.
E a gratidão é o contraponto da reclamação. Uma vida de gratidão é uma vida que não reclama. Quanto menos você reclamar, mais exercer gratidão, você vai enxergar a prosperidade, a bênção e o favor de Deus na sua vida. Nós vivemos num mundo de muitas provocações. Muitas coisas nos provocam. Quanto mais nós tentamos levar uma vida que agrada ao coração de Deus, mais nós encontramos obstáculos, encontramos desafios. Mas é importante que nós saibamos, a vida aqui é uma constante batalha. Vai chegar um dia, quando nós estivermos com o Senhor na glória, que tudo vai ser diferente. Mas aqui é o nosso tempo de vencer essas batalhas na nossa mente, no nosso coração, as provocações do dia a dia, aprendendo a ser gratos a Deus. Porque dessa forma, o inimigo não acha espaço contra a nossa vida. Sendo grato, nós fechamos todas as portas do mal contra a nossa vida. Sendo grato, nós conseguimos enxergar o agir de Deus em nosso favor, independente das circunstâncias. E é isso que eu digo para você, é isso que eu tento fazer cada dia e conto com a ajuda de Deus, conto com a ajuda do Espírito Santo para eu lidar com aquilo que me provoca, que me leva a reclamar e a murmurar e buscando sempre olhar o lado que Deus está agindo no meio dos problemas. Você está aqui até agora nesse vídeo, é porque você crê que Deus está falando com você agora e por isso eu quero te convidar a entrar nesse momento aqui de oração comigo, pedindo a Deus que te fortaleça, te dê um coração vigilante diante das reclamações e te dê um coração cada vez mais grato por aquilo que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo na sua vida. Vamos orar? Pai querido, eu apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que está recebendo esta mensagem, esta oração agora, e peço que o Senhor esteja trazendo livramento de toda murmuração, de toda reclamação, de todo tipo de insatisfação no nosso coração. Que o Senhor venha gerar em cada um desses que ouvem essa mensagem agora um coração grato, que percebe a tua presença, que percebe o agir do Senhor, favorecendo a cada ação, a cada circunstância. Pai querido, eu peço ao Senhor que essa pessoa que talvez está vivendo um dia ruim, um dia mau, que o Senhor traga o alívio, que o Senhor traga esperança, que o Senhor tire os obstáculos do caminho. Pai querido, que essa pessoa que está passando por um momento tão difícil na sua vida e que a murmuração tem sido uma constante, eu peço ao Senhor que olhe com misericórdia e graça para esta pessoa e dê ela forças para virar a chave na direção contrária e ter um coração grato, mas sobretudo que o Senhor dê ela solução para os seus problemas, provisão nas suas finanças, saúde. Pai querido, livra as contendas familiares, os problemas de casamento, que o Senhor traga alívio, sabedoria ao coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, para que a gratidão seja uma máxima em cada um desses corações, Pai querido, e que o Senhor possa responder, ó Pai, essas orações que estão sendo colocadas agora, porque eu creio, Pai, de todo o coração, que o propósito do Senhor é nos abençoar e para isso, nesse dia, o Senhor está limpando um pouco mais cada coração aqui de toda murmuração, de toda reclamação e gerando vida, gerando, Pai, satisfação e gratidão para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço, Deus continue te abençoando a sua vida. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário aí com o pedido de oração ou com o seu testemunho e compartilhe. Mande esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Alguém está precisando ouvir essa mensagem e você é o canal que Deus escolheu para isso. Até amanhã, se Deus quiser.